Deus está em Cristo, reconciliando. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 23 de março de 1965. Se você abrisse a Bíblia e abrisse a página e lesse esta pequena declaração simples. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, você entenderia? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando contra eles as suas transgressões, e confiando-nos a mensagem da reconciliação, o que isso significaria? 2 Coríntios 5 versículo 19. Quem é este Deus e quem é este Cristo? E quem somos nós para que Ele nos confie esta mensagem de reconciliação? Quando você abre a Bíblia, você está realmente abrindo o maior mistério do mundo. Não é algo que você possa pegar e depois dizer, bem, vou ler e isso é algo como ler o Jornal da Manhã, uma pequena notícia. Então, você me acompanha de perto e vê como funciona conosco. Vou agora citar o salmo mais citado no Novo Testamento, o 110. E o Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés. O Senhor jurou e não mudará de ideia. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, este é o salmo mais citado no Novo Testamento. Quando citada nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, as palavras são citadas por Jesus Cristo. Naturalmente, após o término dos evangelhos, só poderia ser citado dele, não por ele, e assim o encontramos em Atos, em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Colossenses, 12 vezes na Epístola aos Hebreus. Encontramos isso na Epístola a Pedro e no último livro, o livro do Apocalipse. E aqui está este Salmo 110. O que significa? E o Senhor diz ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora aqui ele apresenta 3 personagens, aparentemente. Pois aqui está o grande poeta, o poeta inspirado Davi, e Davi está falando, e ele fala do Senhor, o Criador do universo, então ele fala de meu Senhor, algo totalmente diferente. Qual é a diferença entre Davi, o Senhor que é o Criador do universo, e então o Senhor de Davi? Fala disso como meu Senhor. Ele diz ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos o seu escabelo. Agora, ele me confiou a mensagem de reconciliação, como citei no início de Coríntios, por isso devo esta noite explicar-lhes esta passagem. Pois o que Cristo está fazendo no mundo? Ele não vem para mudar governos, ele não se importa se o governo é da democracia, da tirania, realmente, esse não é o seu propósito. Quando Cristo começa a despertar dentro do homem, ele não tem nenhum desejo de mudar as formas de governo. Ele não se importa se este governo é um governo da democracia, e um é do comunismo, e o outro é de outra coisa. Não tem nada a ver com governos. Ele vem apenas para cumprir as Escrituras. É necessário que as Escrituras se cumpram em mim. Lucas 22 versículo 37. Então, começando pela lei de Moisés e passando pelos profetas e pelos salmos, ele lhes interpretou tudo o que estava escrito sobre si mesmo. Lucas 24 versículo 27. Portanto, tudo está escrito sobre mim, pois o Cristo das Escrituras não difere do Cristo que há em você. O Cristo em você é a sua maravilhosa imaginação humana, isso é Cristo. Assim, a imaginação divina é limitada no homem como a maravilhosa imaginação humana do homem. Agora voltamos, o Senhor, que é Yod-He-Vav-He, o grande eu sou, diz ao meu Senhor, essa palavra é Adonai, que é frequentemente usada como um substituto para Yod-He-Vav-He, mesmo coisa. Eles não diferem em substância, não diferem em nada além de um tom baixo. Deus se rebaixa, esvazia-se de seu ser divino e se torna homem, a maravilhosa imaginação humana do homem. Filipenses 2 versículo 7. E esse estado limitado é chamado de Cristo Jesus. Então ele desce e se torna homem. E este é Cristo Jesus no homem. Agora, sente-se aqui à minha direita,
até que eu ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés. Bem, a mão direita é apenas um lugar de honra, é só isso. Ainda hoje, em 1965, você dá um jantar e seu convidado de honra está sentado à sua direita. Se você foi agora à Casa Branca, o membro mais importante do gabinete está à sua direita. Se você fosse ao Palácio de Buckingham e fosse convidado para lá, você poderia olhar ao redor da mesa e ver que o mais importante naquela reunião, com base no conceito dela ou no conceito deles, estaria sentado à sua direita. Tudo o que significa é simplesmente o lugar de honra. Então aqui, sentado à minha direita. Bem, quem vai fazer tudo isso? Ouça as palavras com atenção. O Senhor disse ao meu Senhor. Dois estados completamente diferentes, aparentemente. Sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos o seu escabelo. Então, quem vai fazer isso agora? O Senhor vai fazer isso. Não a minha imaginação humana. Pois este é Jesus Cristo. É realmente Jesus Cristo? Bem, os estudiosos têm discutido ao longo dos séculos sobre o que significa meu Senhor, e disseram. Davi se referia ao rei governante da época. Bem, ele não poderia estar se referindo ao rei governante da época, se você considerar isso historicamente, porque ele era o rei. Se você interpretar como ele escreveu quando era criança, então Saul era o rei, e Saul foi rejeitado pelo Senhor. Davi foi chamado e ungido pelo Senhor, Salmo 89 versículo 20. Portanto, você não pode dizer que Saul era rei e não pode dizer que houve outro rei, porque Davi reinou até o fim. Ele não morreu rei e alguém reinou, ou seja, não foi expulso do trono, reinou até o fim. Então, como podem os estudiosos dizer que ele está falando do rei? Outro estudioso disse que ele estava falando de um ser visionário, de alguma figura visionária, ou seja, do Messias do seu sonho. E isso chega mais perto. Mas isto não é história secular, é algo completamente diferente. Então de quem ele está falando? Isto é um mistério. São três personagens, Yah David, o Senhor, Yod Revalre, que é eu sou, e depois meu Senhor, que é o Senhor de Davi. Bem, quem é o Senhor de Davi? O Antigo Testamento é um grande ponto de interrogação ao qual o Novo Testamento dá a resposta. Para encontrar a resposta para isso você vai ao Novo Testamento. Então vamos primeiro para os últimos livros, vamos para o capítulo 22 do livro de Mateus. Você pode encontrar isso no capítulo 22 de Mateus, no capítulo 12 de Marcos e no capítulo 20 de Lucas, a mesma história, e as palavras são colocadas na boca de Jesus Cristo. Ele está discutindo a ressurreição, a quebra da última barreira neste mundo, pois o último inimigo a ser vencido é a morte. Então ele está dizendo ao mundo que você realmente não morre, que aqueles que são ressuscitados não morrem mais. Você morre e é revivido, e você morre e é revivido, até aquele momento em que você é ressuscitado, e então você não morre mais. Você faz parte de uma era totalmente diferente, de um mundo diferente, e você é agora o Filho de Deus, e portanto, um dos ressuscitados. Então ele cita o maior de todos os mandamentos, o Shema. Ouve, ó Israel, e a palavra agora usada é Yah Adonai, que é a mesma palavra usada nesta declaração, meu Pai, que é chamada de meu Senhor. Então ele nos diz: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Eles concordam com isso, pois isso está gravado na mente de todos os que entendem a palavra de Deus. Ninguém fez a pergunta, então ele fez a pergunta. É aqui que todo o mistério é revelado, se alguém conseguir. Ele disse: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: O filho de Davi. Ele disse: Por que então Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Dizendo, no Salmo: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita,
até que eu ponha os seus inimigos no seu escabelo? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser seu filho? Mateus 22 versículo 42. Agora ele nos mostra a relação desta pergunta feita e declarada no Salmo 110. Ele cita o Salmo 110. Ora, meu senhor é uma expressão usada para designar um escravo de seu senhor, uma esposa de seu marido, um cidadão de seu rei, pelo filho de seu pai. Ele faz a pergunta sobre a relação pai-filho, então ele configura que David está perguntando e falando sobre seu pai. Ele se identifica com a afirmação meu senhor. Porque Davi me ligou, ele está nos dizendo, meu senhor. E sendo meu filho, ele está me chamando de pai. Se Davi me chama de meu senhor, como eu poderia ser seu filho? Pois aqui está Cristo falando, ele disse. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam. O filho de Davi. Pois bem, por que Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? E então ele cita o Salmo 110, pois Davi, no Espírito, disse. O Senhor disse ao meu Senhor, que é meu Pai. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés. Assim o chama de Senhor, que é meu Pai, como ele pode ser seu filho? Ele está revelando o grande segredo, essa inversão de ordem, que até hoje as pessoas não compreendem. Mesmo que ouçam isso dos lábios de alguém que o experimentou, ainda assim não aceitarão isso por causa de 2 séculos, ou 2000 anos, de mal-entendidos pré-fabricados do mistério. Então montamos tudo. Nos conta como é feito. Agora, ele é minha maravilhosa imaginação humana. Eu faço isso? Não, ele me põe à prova. Quem? O Senhor, o grande eu sou. O Senhor disse ao meu Senhor, a imaginação divina disse à minha imaginação, sente-se à minha direita, tome o lugar de honra, até que eu faça dos seus inimigos o seu escabelo. E então eu sou colocado à prova, não tenho escolha no assunto, absolutamente nenhuma. Mas eu sou um com aquele que está me fazendo passar, nós somos um. Ele se concentrou em mim com esse propósito, para expandir seu poder criativo. E quando a vitória acabou, eu, como homem, não conquistei a vitória. Estou unido ao vencedor porque somos um. Éramos um no começo, somos um no final. Ele está simplesmente trabalhando em si mesmo, então ele se fecha em mim, ele se fecha em nós e trabalha em si mesmo. No final, quando a vitória é conquistada, estou unido ao vencedor. E esse é o mistério. Então, neste Salmo 110, bem, como ele faz isso? Ouça isto agora, ele diz. Eu vim apenas para cumprir as Escrituras. Cumpri a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, enquanto estamos tratando dos salmos esta noite, tomaremos outro. Tomamos o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá no seu lugar santo? Então vem uma resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mas como faço isso? Devo deixar minhas mãos limpas? Como eu faço isso? Não preciso pensar nem por um momento em como fazer isso, porque Deus está trabalhando em si mesmo, só isso. Ele me faz passar por todos os passos que um homem poderia imaginar, e eu falhei, fui reprovado em todos os testes que ele me deu quando eu estava desanimado. Aí ele quebra o feitiço e me expande, e aí eu apresento a resposta para todas as provas que no começo fui reprovado. Eu não tenho que me testar. Como posso ter as mãos limpas? Como posso ter as mãos sujas? Bem, a mão suja ou manchada é a mão que aceita suborno, a mão que comete o ato de homicídio, a mão que rouba, a mão que tem a ganância pelo ganho, essa é a mão manchada. E o mesmo acontece com o coração impuro. Se você ler o capítulo 15 do livro de Mateus, ele menciona todas essas qualidades, pois tudo que é impuro sai do coração, tudo.
Eu não poderia assassinar a menos que fosse primeiro uma parte de mim. E as palavras mente e coração são iguais em hebraico. E assim, eu não poderia assassinar a menos que primeiro pensasse nisso, não poderia roubar, não poderia aceitar suborno, não poderia ter aquela intensa ganância por ganhos às custas dos outros. Não saiu do coração, da mente? Então ele me diz: quem tem um coração puro pode escalar as alturas e ver Deus. Quem tem as mãos limpas? Bem, devo tentar me purificar? Não, Deus faz isso. Foi Deus quem nos estabeleceu, que é Ele mesmo. A história de Jó completa que você e eu aqui não tivemos escolha, somos vítimas dessa experiência cruel, mas o fim justificará o horror de tudo isso. Pois no final vocês estão unidos, todos nós estaremos unidos, com o Autor, o Criador de tudo. Nós somos Deus. No final. Então aqui ele configura de uma forma simples. Deixe-me contar uma pequena história simples que me contou ontem. Uma amiga me ligou para minha esposa, e ela é muito doce e gentil conosco. Não dirigimos, não temos carro, por isso ela nos liga toda semana e oferece transporte para tudo o que quisermos fazer. Então esse amigo e minha esposa foram fazer compras. Minha esposa teve a oportunidade de parar no supermercado para comprar algum item pequeno, e então ela o comprou. Só chegou a 98 centavos. Uma senhora ao lado dela antes. Em vez de pedir o que queria, ela teve que justificar sua compra, que foi cortada em rodelas, e havia algo, 38 centavos, então ela teve que dizer: eu quero isso por meu cachorro. Bem, a pessoa sabe exatamente quem vai comê-lo de qualquer maneira, então por que se dar ao trabalho de dizer quero para o meu cachorro? Então ela comprou meio quilo dessa carne de 38 centavos para seu cachorro, e o açougueiro sabia exatamente quem iria comê-la quando ela a levasse para casa. Então o açougueiro simplesmente fez isso. E então minha esposa disse: quero meio quilo de lombo de cima moído. Bem, isso foi 98 centavos contra 38. Então o açougueiro, tendo escrito 38, pegou a libra, embrulhou, colocou 38 e deu para minha esposa. Ela percebeu o erro dele e disse: acho que você cometeu um erro. Você não me deu o que eu pedi. Eu vi você tirar isso dessa coisa. E ele disse: eu fiz. Bem, então você colocou apenas 38 centavos, deveria ser 98 centavos. Ele agradeceu, pegou de volta e escreveu 98. É assim que o Senhor fala ao meu Senhor, a minha imaginação. Você senta aqui e eu vou te colocar à prova, você não se testa. Quando você menos espera, essas coisas são colocadas sobre você, uma coisinha simples como essa. Agora, posso lhe dizer, não é porque minha esposa não poderia ter usado os 50 centavos extras. Temos pequenos supermercados em Barbados. Minha família, temos 3 supermercados enormes, e as pessoas mais ricas da ilha, socialmente proeminentes, e sabemos quem são, eles entram e são ladrões de lojas. Mas os seus maridos sabem disso e não reclamam. Nunca dizemos uma palavra, mas avisamos aos seus maridos esta atitude simples e peculiar que as esposas adotam. Então eles permitem. Em vez de envergonhar suas esposas, e portanto, refletir sobre elas, você deixa que elas peguem o que quiserem como se você fosse se livrar disso. No final do mês você me manda a conta. E assim, no final do mês, enviamos as contas para esses ladrões, que são socialmente proeminentes e muito, muito ricos. Portanto, não tem nada a ver com riqueza. Estas são as provas que o Senhor diz ao meu Senhor, a minha imaginação. Sente-se aqui, eu o farei passar. Eu o colocarei à prova, e quando você passar por todas as fornalhas, suas mãos ficarão limpas. Eu poderia colocar qualquer coisa diante de você e não seria uma tentação. Se você estivesse morrendo de fome por falta de 1 centavo e houvesse $1 que você pudesse pegar ilegalmente, você não o aceitaria.
Você chega a esse ponto, e então? Quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no seu lugar santo? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Todas essas coisas, posso lhe dizer, nós vivenciamos e todos nós passamos por elas, ninguém falhará. No final das contas, a recompensa, se é que você pode chamar de recompensa, por todos os horrores pelos quais você passa, é que você está unido ao próprio Deus. Só existe Deus. A coisa mais difícil neste mundo para o homem acreditar é que Deus está desempenhando todos os papéis. Porque ele desempenha todos os papéis e tendo sido reprovado em todos os testes e depois passado em todos os testes, ele pode dizer: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Se ele não tivesse reprovado em tudo e depois passado em tudo, não poderia perdoar tudo. Mas ele foi reprovado em todos os testes deste mundo, você e eu fomos reprovados, e cada teste será aplicado repetidas vezes, e cada teste você e eu passaremos. Estamos aqui apenas para cumprir as Escrituras, só isso, para passar no teste das Escrituras. Passar no teste do mundo não significa nada. Se esta noite eu fosse um bilionário, o que isso realmente importaria? Vi na revista Time Atual esses 2 bilionários. Não me lembro o nome de um, o outro é Gary. Lá eles estão cara a cara. E quando você lê a historinha, ambos estão realmente com os pés na cova, de qualquer maneira. Este outro. Não sei, um nome grego ou algum nome armênio, algum nome dessa natureza. E quando lhe perguntaram o que discutiam, estavam a discutir petróleo e os 20 ou 21 mil dólares por momento, enquanto eles estavam lá, eles estavam ganhando isso cada um. Enquanto estavam nessa discussão, eles estavam arrecadando 21 mil dólares em dinheiro real. Ele perguntou. A pergunta foi feita a ele, e ele disse: O que mais há para discutir? Bem, esse é o seu nível atual de consciência. Ele está completamente certo. E não o mude. Ele irá amanhã ou daqui a 10 anos ou num futuro não distante sair deste mundo e ser submetido a outro teste. Então deixe-o ganhar seu bilhão hoje. E 20 mil dólares entrando a cada momento neste mundo fabuloso deles em dólares e centavos. E ele se perguntou: há mais alguma coisa para discutir além de ganhar dinheiro? Tudo bem. Então eu digo, Deus está em Cristo, Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, reconciliando o mundo consigo mesmo, e agora ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Então ele me confiou a mensagem. Bem, qual é a mensagem? Eu lhe direi. Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. E embora você passe por todas as fornalhas do mundo, enfrentando testes que você não esperava porque o Senhor, o grande eu sou, está fazendo você passar, enquanto você espera por eles ou passa por eles, você pode usar a mesma potência com chave baixa neste nível. Pois Deus, a imaginação suprema, e Deus, a imaginação humana, são um, não são dois. Portanto, neste nível, você e eu simplesmente imaginamos coisas adoráveis para os outros e observamos como elas acontecem. Você e eu passaremos no teste. Podemos falhar, mas eventualmente não falharemos. Passaremos em todos os testes deste mundo. O teste que nos foi dado é apenas mãos limpas e um coração puro, esse é todo o teste. Não é que eu vou ficar rico ou famoso ou me tornar isso. Não, o teste é simplesmente a mão limpa. Tenho a oportunidade de tirar algo de outra pessoa de alguma forma ilegal e então aproveito? Pois bem, ainda não fiz o teste nem passei. Agora farei esse mesmo teste repetidas vezes e irei alterá-lo um pouco para não reconhecer ou lembrar como ele me foi aplicado antes. Inúmeras maneiras de receber a mesma prova, até que as mãos fiquem limpas e o coração se purifique. Quando o coração estiver purificado e as mãos limpas, eu o verei. Então leia todo o capítulo 24 do livro dos Salmos, um capítulo bem curto. Apenas 10 versículos. Então ele faz esta pergunta maravilhosa. Em primeiro lugar,
você vai chegar antes e ver a face do Deus de Jacó. Isso é o que você verá, como mostramos na noite de sexta-feira passada, a menina dos olhos dele. E aqui estava o pequeno Jacob, ele o encontrou em um deserto uivante, mas ele era a menina dos seus olhos, então ele o cercou. A menina dos olhos é simplesmente a pupila do olho e a pupila do olho reflete quem vê, então eu me torno o que vejo. Então Deus se vê em você, mas no início é uma coisinha minúscula. Quando olho nos seus olhos, vejo-me refletido, mas vejo um pequeno reflexo de mim mesmo. Então Amós fez a pergunta: mas Jacó é tão pequeno. Como Jacó pode ficar de pé? Ele é tão pequeno. Amós 7 versículo 2. Novamente o Senhor se arrependeu. Esta é a sua afirmação. Para o segundo. Quando for feito 2 vezes, significa que agora será feito. Ele se arrepende e então a imagem começa a se expandir em você. Qual imagem? É a imagem de Deus. Pois se olho nos seus olhos não vejo você, vejo a mim mesmo. Se eu sorrir, a imagem sorri, se eu franzo a testa, ele franze a testa. Não importa o que eu faça, isso acontece. Deus então começa a mudar sua natureza em relação a mim, e eu começo a me expandir à medida que ele muda sua natureza. Finalmente chego ao fim onde é Deus Pai quem é amor infinito. Mas para chegar a isso ele tem que me levar por todas essas etapas e é o próprio Deus impondo isso a si mesmo. Só existe Deus. Não há nada além de Deus. Então aqui está este maravilhoso 110º, o salmo mais citado no Novo Testamento. Agora, a passagem que não toquei até agora, que é citada em Hebreus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5 versículo 6. É isso que eu sou? Foi o que me disseram, depois que ressuscitei. Pois isso é identificado com a ressurreição. Quem é Melquisedeque? Ele não tem pai, não tem mãe, não tem começo de dias nem fim de dias, e não tem genealogia, nem origem, nem antecedentes. Quem poderia ele ser senão o próprio Deus? Você se senta à minha direita, o lugar de honra, e eu o guiarei pelos passos, e no final você será um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele me leva ao estado em que não tenho formação, não tenho origem, e sou autogerado. Eu sou o ser que sou, não pelo fato de alguém ter me gerado. Eu sou o mesmo ser que criou todo o vasto universo. Esse é Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem começo de dias, sem fim de dias, sem genealogia. Isto vem através da revelação chamada ressurreição. Assim, quando Paulo usa este Salmo 110 em sua carta aos Efésios, ele fala de Deus. O que Deus realizou em Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e agora está assentado à direita nos lugares celestiais. Efésios 1 versículo 20. Mas quem fez isso? Deus, aquilo que Deus realizou em Cristo. Bem, Cristo é a sua própria imaginação. Então Deus realizou isso em você. O que ele realizou em mim? Tudo o que está registrado nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo ele realizou em minha imaginação. Quando menos esperei, ele veio como um ladrão no meio da noite e me acordou de um longo sono, que, sem dúvida, foi um sonho horrível, pois todos tivemos que sonhar o mesmo sonho e o sonho é o sonho do horror. Então ele me acordou em meu crânio, que se chama Gólgota. Então ele me trouxe para me mostrar o simbolismo do meu nascimento. Então seja trazido Davi para o meu mundo. Bem, quem é Davi? Quando vi, ele era simplesmente um jovem, de 12, 13 anos. Mas no pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens e suas realizações fundidas num único grande todo, e esse tempo concentrado no qual todas as gerações dos homens estão fundidas e do qual todas elas surgem é chamado de eternidade. Eclesiastes 3 versículo 11. A eternidade,
pela minha própria experiência mística, é personificada como uma juventude. Não é um homem velho como os gregos pintaram e os nossos artistas modernos pintaram. Não tem nada a ver com a idade, a eternidade é juventude. E aquela eternidade concentrada que Deus colocou em minha mente que eu tinha que trazer à luz é personificada como um jovem e ele é Davi. Então eu tive que tocar todas essas partes que estavam contidas nesse ser completamente concentrado. Portanto, a história é simplesmente composta de todas as gerações de homens e das suas experiências fundidas neste ser único, esse ser é Davi. A eternidade é colocada na mente do homem e então você a sonha. Ele é o grande sonhador. Ele é o ser que está travando todas as lutas do mundo, é você que está sonhando. E no final você o tirará de sua própria mente, e você é o pai dele, então ele o chama de meu senhor. Você é o pai dele, então você o traz para fora e ele fica diante de você e o chama de pai, que é meu senhor. Então voltamos. O que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? O filho de Davi. Então por que Davi, no Espírito, o chamou de Senhor, dizendo: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos o escabelo de seus pés. Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Uma completa inversão de ordem. Assim, a eternidade foi colocada na mente do homem, e o homem o traz à luz, personificado como um jovem. O ser que o gera, sendo seu pai, é maior que a eternidade, maior que todo o vasto conceito de tudo que é agora o homem e tudo que o homem fez, está fazendo e sempre fará. A coisa toda está dentro do homem, concentrada neste único jovem. E depois de ter desempenhado todos os papéis, você não será reprovado, você acabará passando em todos os testes até que as mãos fiquem limpas e o coração se torne puro. Quando o coração é puro você vê Deus. Quem você vê? Você mesmo, elevado agora ao enésimo grau de beleza e majestade. Isso é o que você vê. O seu próprio ser. Então você se coloca à prova com o propósito de expandir a criatividade. E esta é a história. Ele disse: Eu só vim para contar a você e para cumprir as Escrituras, então ele interpreta as Escrituras e cumpre as Escrituras. Ele não tem outro propósito além disso. Vir ao mundo para mudar esta forma de governo por outra forma de governo ou para impor a minha vontade ao homem? Não. Leia estes 2 salmos. Eu te digo que eles são tão lindos. A música que há neles, a beleza. E eles são tão curtos, um tem apenas 7 versos, o outro tem apenas 10. Ele chega como se chegasse a um muro e agora personifica um portão, ele disse: Levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai as vossas portas, portas eternas. Para que o Rei da Glória entre. E vozes vêm do além. Quem é o Rei da Glória? Ele primeiro responde em poder, o Senhor da batalha, o Senhor do poder. Novamente, ele faz a pergunta, a mesma pergunta. Levantai a cabeça, ó portões. E levantai-vos, ó portas eternas. Novamente eles perguntam: Quem é este? Mas o último, e esta é a recompensa, aquele último belo versículo, quando ele disse: Quem é este Rei da Glória? E então ele responde: Ele é o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E então ele responde completamente, mudando todo o clima. Só existe um Rei da Glória. Mas estas cabeças não são suficientemente altas para deixar entrar a glória, os corações não são suficientemente purificados, as mãos não são suficientemente limpas, e finalmente, cada um tem de ser elevado dentro de si. À medida que ele é elevado, a glória pode passar, porque ele é a porta. Quem é a porta? Eu sou a porta. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eles não podem entrar, porque eu sou a porta.
João 10 versículo 9. A porta deve ser levantada, o portão deve ser levantado. Então, aqui, pode parecer para você uma noite de conversa espiritual, mas, posso lhe dizer, aquilo que é mais profundamente espiritual é, na realidade, mais diretamente prático. Então, esta noite, você sairá, espero, com o coração mais leve. Mas você não vai consertar o teste sozinho. O teste virá quando você menos esperar. Esqueça o teste, ele virá. Você sai determinado a adotar esse princípio maravilhoso e usá-lo com sabedoria para mudar para melhor a vida de todos que você conhece. Você ainda fará o teste, então não pense no teste. O teste virá. Em uma coisinha simples como tentar. E certamente o açougueiro não pensou nem por um momento que estava cometendo um erro. E se ele cometeu um erro, o dinheiro não foi dele, pertencia à Food Giant. Ele não teria consciência disso. Ela fez a pequena compra, e daí, 98 centavos? Mas ela viu a diferença entre o que comprou, que era 98,38, e chamou a atenção dele para isso, e ele disse: "Oh, obrigado", e então escreveu 98 em vez de 38. Ele ficou confuso com quem estava comprando para si, chamada de o cachorro. Então ela estava desempenhando seu pequeno papel também. Ela falhou em seu pequeno teste porque o orgulho a conquistou. E nos é dito nestes 2 salmos, falando de falso orgulho, quem não entrega a sua alma à vaidade. Isso faz parte do Salmo 24, versículo 4, não a eleva à vaidade. Bem, isso certamente foi vaidade. Quem se importa? O açougueiro não me conhece, não a conhece, não conhece ninguém. Eles conhecem você, mas não realmente. Você vê o rosto familiar, então ele te atende como deveria, mas, na verdade, ele não se importa. Ele está trabalhando. No final da semana vai custar tanto, quer ele venda ou não, e então ele vai fazer parte desse estabelecimento. Ele é um homem sindicalizado. E assim, você fará todos os testes. Mas não planeje o teste, você não pode traçar isso. Não tente superá-lo, deixe-o em paz. No final da sua jornada, você também clamará: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, porque eles não foram expandidos o suficiente para passar nesse teste. Amanhã virá um teste semelhante e eles o enfrentarão sem pestanejar. E outra prova virá, até que finalmente se chegue ao limite da expansão, as mãos estejam limpas, o coração esteja puro. E então quem você vê? Você contempla a face do Deus de Jacó, aquele que me encontrou no deserto uivante e me cercou com seu amor e cuidou de mim, ele é o único. Se você não esteve aqui na sexta-feira passada, esse é o capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Versículo 10. Encontrou-o no deserto, envolveu-o com o seu amor, cuidou dele, pois ele era a menina dos seus olhos, portanto, a relação se estabelece logo, pai e filho. Mas no começo o filho é tão pequeno, uma coisinha minúscula na pupila do olho. Então o pai se arrepende de ser tão pequeno e o expande. Você não pode expandi-lo sem submetê-lo aos testes. E então ele é reprovado e reprovado e reprovado, e então você o expande, e então ele passa no teste. E, finalmente, no final, ele é um com o ser que o contempla. Então Blake, por toda Jerusalém, usa esta expressão com tanta frequência. E eles se tornam o que veem. Então, no final, Deus que está me contemplando me expandiu para realmente me ajustar ao seu molde, e eu sou realmente a sua imagem. Então sou declarado filho de Deus em razão da minha ressurreição dentre os mortos. Agora, vamos entrar no silêncio.